Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e hoje eu vou começar uma série de vídeos que tem como objetivo mostrar para vocês, trazer para mais perto de vocês um pouco da ornitologia, que é a ciência que estuda as aves. O primeiro artigo que eu vou apresentar é um artigo que foi desenvolvido pela equipe do laboratório onde eu vou fazer meu doutorado, na Universidade Federal de São Carlos, e é um artigo que foi publicado numa revista científica chamada Journal of Avian Biology. E esse artigo, ele relata uma documentação que nós fizemos, né, e a importância dessa documentação para a ornitologia, que envolveu morcegos predando ninhos de aves. Eu acho que vocês vão achar bem interessante. A primeira coisa que é importante saber é que a predação é uma coisa normal. Ela acontece mesmo na natureza e é uma das principais causas de mortalidades naturais de aves. Por ser um fenômeno tão frequente, muitos pesquisadores já estudaram a predação de ninhos, porque ela pressiona muito a evolução das aves e como funciona o comportamento das aves. Por exemplo, se uma ave quer se proteger de um predador que casse usando a visão, ela precisa fazer um ninho mais camuflado, que fique mais escondido no ambiente. Se ela quiser se defender de um predador que utilize o olfato como forma de caça, ela tem que construir ninhos em lugares que sejam muito difíceis dele acessar, né, como lugares muito altos ou em cima da água, ou mesmo fazer ninhos com entradas muito pequenas para que os predadores não consigam entrar. E hoje, baseado nos estudos que existem na literatura, né, relacionados à predação de ninhos, a gente sabe que muitos animais podem ser predadores, tanto desde mamíferos terrestres até outras aves, répteis como serpentes ou até invertebrados. O único problema de se estudar a predação de ninhos é que o fenômeno da predação, o acontecimento da predação é muito difícil de ser registrado, de ser documentado. Porque ele é uma coisa que acontece muito rápido, né? E muitas vezes os predadores são muito discretos, é difícil a gente ver, muitos dos registros que são feitos são ocasionais, da pessoa encontrar ali por acaso e ver o ninho sendo predado, né? Então isso dificulta muito os estudos com predação, porque principalmente quando a gente precisa saber quem que é o predador, né, para entender como é que a ave vai solucionar o problema, né, evolutivamente falando, de se defender daquele predador. O nosso trabalho foi realizado no Parque Estadual Carlos Botelho, que é uma unidade de conservação que fica no interior de São Paulo, e é uma área extremamente preservada de Mata Atlântica, uma área bem extensa, com mais de 37 mil hectares, e que junto com outros remanescentes do entorno formam um dos maiores contínuos florestais de Mata Atlântica que ainda existem, que ainda não foram destruídos. Nós trabalhamos nessa área procurando ninhos justamente para monitorar a predação desses ninhos e a biologia reprodutiva das aves. Então a gente procurou ninhos no interior da mata, né, no interior da floresta preservada, do final de 2013 até o comecinho de 2019. E quando a gente achava um ninho, a gente instalava nele, perto dele, na verdade, próximo a ele, um equipamento chamado armadilha fotográfica. A armadilha fotográfica, para quem não sabe, é um aparelhinho que tem uma câmera dentro, né, que pode filmar ou fotografar, e ela tem um sensor de movimento. Então quando um animal passa na frente dela, ou algo se mexe na frente dela, ela dispara e começa a filmar. A gente fez filmagens de 30 segundos para tentar registrar os predadores que eventualmente predassem esses ninhos que a gente encontrava. Como resultado desse monitoramento que a gente fez, nós conseguimos encontrar 215 ninhos de aves que fazem ninho dentro da floresta, pertencentes a 23 espécies diferentes. Desses 215 ninhos, a gente conseguiu registrar, documentar 61 eventos de predação. E nossos resultados mostraram que a maior parte dessas predações foram feitas por mamíferos terrestres, né, mamíferos não voadores, e outras aves. Mas também nós encontramos 8% de predações feitas por morcegos, que é um grupo de animais que nunca tinha sido registrado predando ninhos, e 2% de ninhos predados por répteis. Os morcegos que a gente documentou predaram 5 ninhos de 4 espécies diferentes. E essas espécies foram as seguintes. A primeira espécie cujo ninho foi predado foi o beija-flor preto, Florisuga fusca. O ninho dessa espécie é feito sobre folhas, né, um ninho aberto, em forma de taça, colado em cima de folhas. O morcego que visitou o ninho dela predou os ovos. A gente conseguiu ver que os ovos foram predados porque depois do evento de predação dessa filmagem que vocês estão vendo,
a gente foi visitar, a gente foi checar o ninho, né, foi monitorar ele, e a casca dos ovos estava quebrada, então provavelmente ele pousava em cima dos ovos e lambia o conteúdo, né, depois de quebrar eles. A segunda predação foi sobre um ninho de sabiá-una, que é esse bichinho preto aí, com esse sabiazinho preto, com o bico amarelo que vocês estão vendo. A fêmea dele é um pouco mais, é toda marronzinha, não é tão colorida assim. O ninho desse bicho é um ninho aberto também, em forma de taça, só que um ninho bem volumoso, com bastante musgo, que ele faz geralmente em cima de árvores. Durante a predação, um morcego bem grande pousou perto do ninho e farejou o ninho. Só que daí os filhotes já estavam grandes, eles conseguiram fugir. Eles pularam para fora do ninho. Muito provavelmente esse ninho não foi bem sucedido porque ainda não estava na hora dos filhotes pularem do ninho. Então a gente considera que, por causa dessa visita do morcego, embora a gente não tenha visto ele predando, tenha sido o motivo para esse ninho ter falhado, né? Não ter tido sucesso. A terceira predação foi feita sobre um ninho de tangará, Chirochifia caudata. O tangará é um bicho bem bonitinho, bem colorido, azul, com a cabeça vermelha, só que quem cuida do ninho é a fêmea, que é toda verde. Essa daí que vocês devem estar vendo na foto agora. O ninho dela também em forma de taça, um ninho raso que ela faz em forquilhas de árvores, geralmente próximo da água, e também é um ninho bem camuflado, que fica bem escondido no ambiente. O morcego que predou ele fez uma predação muito rápida. Na verdade só dá pra gente ver a asa do morcego saindo, já agarrando o filhote. A gente sabe que ele pegou um filhote só, né? Não foram os dois filhotes, porque no vídeo seguinte a gente consegue ver a fêmea no ninho junto com um dos filhotes ainda, né? Sendo que antes desse vídeo da predação tinham dois filhotes no ninho. E por último, os outros dois ninhos que foram predados da mesma espécie foram de Maria Leque do Sudeste. Um dos ninhos foi predado por um morcego na fase de ovo, né? Ele também deixou cascas de ovo, assim como no ninho do beija-flor. E o outro ninho foi predado na fase de filhote, né? Que talvez tenha sido o melhor vídeo de predação que a gente conseguiu fazer, porque o morcego se aproxima do ninho, da entrada do ninho, dá pra ver precisamente ele entrando, né, para predar os filhotes. Antes do vídeo dessa predação, a gente viu que os pais estavam alimentando os filhotes, e depois a gente viu que os pais iam e olhavam para dentro do ninho como se não estivessem encontrando nada. Então, por isso que a gente acredita que esse ninho foi predado nesse evento aí de predação. Em relação à identidade dos morcegos, que foram os predadores de ninho, a gente conseguiu chegar só em dois tipos de morcego. A gente conseguiu chegar ao nível de espécie, né? A nossa morcególoga que ajudou no nosso artigo, que foi nossa colaboradora, a professora Ana Paula Carminhoto, conseguiu identificar. Foi um morcego de grande porte, chega aí aos 90 e poucos gramas. Né? É um morcego chamado Crotopterus auritus, o nome popular dele é morcego lanoso. É um morcego carnívoro, né? Que de fato come carne. E inclusive come aves adultas, né? Já tinha sido registrado ele comendo aves adultas. E a outra espécie era uma espécie menorzinha, a gente não conseguiu saber exatamente qual espécie era, a gente só conseguiu concluir que era uma espécie da família Philostomidae, né? Provavelmente a mesma em todos os outros três casos. Né? O morcego lanoso predou 2 ninhos, esse outro morceguinho teria predado os outros 3, mas a gente não conseguiu chegar ao nível de espécie. Embora já existam várias documentações de interações entre morcegos e aves, sendo do morcego predando ave, da ave predando morcego, dos dois até dormindo dentro de uma mesma cavidade juntos, essa foi a primeira vez que um morcego foi detectado predando um ninho. Né? Na verdade, o morcego lanoso, que é um morcego carnívoro, predando aves, não é uma coisa muito surpreendente. Já tinha sido inclusive registrado ele comendo aves adultas, mas predando ninhos, essa foi a primeira vez. Em relação aos outros morcegos de menor porte, né, que são que a gente só conseguiu chegar até a família Philostomidae, eles são um pouco mais surpreendentes, porque na verdade esse grupo é bem grande, tem morcegos com vários tipos de dieta, que inclusive ocorrem lá no Parque Estadual Carlos Botelho, então a gente não conseguiu concluir qual seria. Tem espécies que comem frutos dessa família, tem espécies que comem insetos, tem espécies que comem néctar, e muito provavelmente, né, por ser proteína animal, que eles comeram ovo ou filhote, por ter proteína animal, muito provavelmente foram os insetívoros, alguns dos insetívoros responsáveis, mas a gente não teve como afirmar. Ainda assim, foi uma descoberta bem interessante. Mas na verdade, o que é mais interessante nessa documentação, né, de predação de ninhos por morcegos é a gente pensar como funcionaria a interpretação de como uma ave poderia defender o seu ninho contra um morcego. Ninhos em lugares difíceis de acessar, como usado para se proteger de mamíferos, né, que usam muito o olfato para caçar, não seriam eficazes contra morcegos, porque os morcegos voam, né? E por outro lado, ninhos muito camuflados, que são geralmente a forma de defesa mais eficaz contra predadores que voam como as aves e que usam a visão para detectar os ninhos,
também não seriam eficazes contra morcegos, porque os morcegos não usam a visão para caçar, né? Eles usam mais o olfato, que é bem desenvolvido, né, e ajuda eles a detectar as presas. Um bom exemplo disso são as características desses ninhos que a gente achou. Quando a gente pega o ninho do sabiá-una e do tangará, a gente vê que eles são ninhos muito bem camuflados, né? E mesmo assim eles foram atacados pelos morcegos. Por outro lado, os dois ninhos de Maria Leque, eles ficam bem expostos, só que eles ficam na ponta de galhos pendurados sobre a água, e seria muito difícil para o predador conseguir, um predador terrícola, né, conseguir chegar até aquele ninho ou mesmo achar ele. No caso dos morcegos, eles tiveram bastante facilidade para acessar, porque eles vão ali voando e entram, né, conseguiram entrar dentro do ninho. Além disso, outras formas de defesa que as aves usam, como por exemplo o adulto sair do ninho e fingir que está machucado, ou ele atacar o predador, né, para afastar ele, também não funcionariam, porque como os morcegos atacam durante a noite, os bichos estariam dormindo e não conseguiriam executar esses comportamentos para se defender. Uma outra coisa importante de considerar é como os morcegos fizeram, provavelmente, para detectar esses ninhos. Os morcegos eles têm dois sentidos muito aguçados, que é tanto o olfato quanto a audição. A gente acredita que eles provavelmente acharam os ninhos pelo olfato. Por quê? Porque embora eles tenham aquele outro sentido super sofisticado, né, que é a ecolocalização é utilizada para eles se movimentarem no escuro, né? Eles emitem ondas supersônicas que rebatem em um determinado objeto, voltam para eles, e através desse tempo que demora para o objeto chegar, eles conseguem saber tanto a distância quanto o tamanho desse objeto. Só que isso não funcionaria muito nesses casos, porque no caso da Maria Leque, por exemplo, o ninho era fechado, né? Então não ia rebater em nenhum filhote para falar para eles que aquilo ali é um ninho. Né? Sem contar que os ninhos se misturam muito com o ambiente, então não tem um formato assim que você fala, nossa, aquilo ali é um formato de ninho com certeza. Não ia rolar isso daí não. Além disso, como os bichos estavam dormindo, não estavam emitindo nenhum tipo de som para eles usarem a audição. Por isso que a gente acredita que eles tenham usado realmente o olfato para detectar os ninhos. E para ressaltar ainda mais a importância, né, de se ter descoberto que morcegos podem ser predadores de ninho, é o caso da Maria Leque. Né? Embora, quando a gente pegue o total de ninhos que a gente encontrou, só 8% dos ninhos foram predados por morcegos. No caso da Maria Leque, 33% dos ninhos que foram predados por algum animal foram predados por morcego. Então foi bem mais significativo para a Maria Leque, por exemplo, né, que é uma das espécies que a gente estudou nesse trabalho. Então os morcegos não necessariamente são predadores representativos para todas as espécies de aves aí do local, mas pelo menos para algumas eles parecem ser. E como conclusão, esse trabalho mostra pra gente como é importante a gente conseguir identificar os predadores de ninho para a gente entender, né, tentar entender como funcionam as formas de defesa antipredadores que as aves desenvolvem ao longo da evolução, mostrando também como é importante usar algumas tecnologias para poder desenvolver métodos melhores para detecção e para detecção de predadores, e também para várias outras coisas que envolvem trabalhos de pesquisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Na descrição eu vou deixar os links de todos os artigos que eu usei como referência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.